Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para vocês que estudam de madrugada. Nós vamos dar início hoje ao direito penal. Nós vamos estudar os princípios que a Constituição determina que a lei ela obedeça quando for criar uma pena, uma sanção, quando for criar um crime, tá certo? E é parte fundamental porque está caindo muito em concurso público. Hoje a gente vai ver muito de direito constitucional, coisa que vocês vão ver de novo lá no artigo 5º com o professor Adson, passo a passo, tá bom? Então, nesse primeiro momento, nós vamos ver o entendimento geral a respeito dos princípios que regem o nosso direito penal, tá ok? Princípios esses que são com base na Constituição Federal. Certo? Quais são os princípios? O primeiro princípio é o princípio da legalidade. Está na Constituição, está no artigo 1º do Código Penal. Ele vai dizer que não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. O que isso quer dizer? O princípio da legalidade, na verdade, ele traz para a população uma segurança jurídica. Como assim? A lei vai dizer o seguinte, ó, eu não posso ser taxado, punido, preso ou dito que cometi um crime sem que esse crime ele esteja escrito, tenha dito que aquilo é crime, que é errado, que é uma ação que já está positivada. Não pode, por exemplo, eu hoje agir, eu estou na calçada da minha casa, aí de repente passa a viatura de polícia e diz assim, olha, você está preso porque você está sentado na calçada da sua casa e isso agora é crime. Ele não pode inventar de uma hora para outra que é crime, porque imagina como é que eu vi que ia ser a vida de uma população se ela não tem uma segurança jurídica. Ela ia ter medo de fazer tudo, porque tudo poderia ser crime. Hoje não. Hoje, segundo a Constituição, para que alguma coisa seja crime, para que haja alguma punição, tem que estar no princípio da legalidade, ou seja, tem que estar escrito em lei. Aí o que a doutrina entende? Ó? O princípio da legalidade, ela se divide em dois aspectos. Esse princípio da legalidade, ó, nós vamos dividir ele em reserva legal mais o princípio da anterioridade. Penal. O que isso quer dizer? Vou fazer um desenho aqui para você entender melhor. Veja. Quando uma lei é criada, eu criei aqui no dia 5/5 uma lei, a lei A. Quando uma lei é criada, a regra é que ela produz efeito do momento da sua criação para frente. Ela não pode surtir efeito para trás. Por quê? Porque a ação cometida nessa época aqui não era crime. Por exemplo, vamos supor que criasse uma lei que todo mundo que andasse com a camisa do Corinthians no meio da rua deveria ser preso. A partir do momento que foi criada uma lei que todo mundo que andasse com a camisa do Corinthians na rua deveria ser preso, daqui para frente, quem andasse com essa blusa iria ser preso. Mas eu não poderia pegar essa lei e prender quem antes andava. Por quê? Porque antes de acontecer a lei, aquilo não era crime, aquilo era permitido. Ok? Então vamos lá, primeiro ponto. A lei ela só vai produzir efeito, a regra da sua criação para frente. Ela não pode punir fatos anteriores à sua criação, porque nesse momento não era crime. Corintiano podia andar no meio da rua tranquilamente com a blusa do Corinthians. Daqui para cá, já não pode mais. Aí o que a lei vai dizer? Olha, daqui para cá, para que se puna alguém por algo, essa lei já tem que existir. Essa lei existindo é o que nós chamamos de reserva legal. Essa lei tem que existir. Essa lei existindo é a reserva legal, é o que dá para todo mundo uma sensação de segurança jurídica. A lei tem que existir para poder me punir. Segundo ponto, não basta apenas que a lei exista. Essa lei, ela tem que ter anterioridade penal. O que é isso? Quer dizer que ela tem que ser criada antes
do fato ou da ação. Se a lei foi criada aqui no dia 5 e eu cometi a ação no dia 10 do 5, aqui sim, ó, eu posso ser punido, porque respeitou o princípio da anterioridade penal. De novo, tem que ter reserva legal, ou seja, a lei tem que existir de fato, mas não basta apenas existir, ela tem que existir antes do cometimento do fato, ok? Então a regra é, a lei penal não retroage. Regra. Lei penal não retroage. O que é retroagir? Voltar no tempo. Essa lei, ela não volta no tempo, ela só produz efeito da sua criação para frente. Isso é regra. Mas eu tenho uma exceção. Pode uma lei voltar no tempo, pode uma lei que foi criada no dia 5 produzir efeito para trás, desde que ela, exceção, exceto. A lei, ela pode ser criada e voltar no tempo, produzir efeito para trás, desde que seja para beneficiar o réu. Quer beneficiar? Ajudar. Olha, a Lei 10.826 vai falar sobre crime de porte de arma de fogo. Existe um crime chamado porte de arma de fogo de uso permitido, existe um crime chamado porte de arma de fogo de uso restrito. O que muda? A punição. Vou apagar bem aqui, depois eu risco de novo. Preste atenção. O que vai acontecer? Ó? A Lei 10.826, ela dividiu o crime de porte de uso permitido e porte ou posse de arma de uso restrito. Você vai estudar lá no 10.826 que uso permitido é para as pessoas comuns, está com ela guardada em casa, está no interior, é uma arma com menor potencial lesivo, ela mata, mas tem um menor potencial lesivo, ela é liberada pela Polícia Federal. A pena dela aqui, ó, vai de 2 a 4 anos. A arma de uso restrito, ela é um pouco mais especial. A pena dela aqui, ó, vai de 3 a 6 anos. Aí o que acontece? O Bolsonaro, vamos supor que o Bolsonaro aprovou a lei, ele vai aprovar uma lei em que ele diminui. Antes, a munição, uma arma com munição .40, ela era considerada arma de fogo de uso restrito. A lei entendia que a arma .40, que é utilizada em todas as polícias do Brasil, ela é uma arma de fogo de uso restrito. Só que ele quer aprovar uma lei em que a .40 ela possa ser vendida para a população. Para ela poder ser vendida para a população, ele tem que transformar essa .40 em arma de fogo de uso permitido. Veja, se ele aprovar e fazer com que ela deixe de ser de uso restrito, ou seja, a punição deixe de ser de 3 a 6 anos, e passe a ser de uso permitido, a punição passa a ser de 2 a 4 anos, muita gente que está preso hoje vai ter que ser solto. Por quê? Porque a pena deixou de ser de 3 a 6 para ser de 2 a 4. Ou seja, se eu, por exemplo, eu fui preso porque eu tinha um porte de arma de fogo de uso restrito e eu peguei 5 anos. Quando essa lei for aprovada, o período máximo que eu poderia pegar era 4. O que é que vai acontecer comigo? Eu tenho que ser solto. Mas, Edgar, se essa lei for aprovada, ela não vai produzir efeito, né, daqui para cá? Sim, para punir. Daqui para cá, para punir. Contudo, como essa lei ela vai ser mais benéfica para quem está preso, o cara vai pegar menos tempo de punição, essa lei ela vai produzir efeito para trás. Para quê?
para beneficiar. Certo? Mas isso tudinho a gente vai entender mais na frente com o andar do direito penal. Então entenda, a regra de uma lei é que ela produz efeitos daqui para frente, mas se a lei for criada e ela vai ajudar quem está preso, vai voltar no tempo e vai ajudar as pessoas que estão presas. Aconteceu, por exemplo, crime de adultério. Quem estava sofrendo punição por adultério, quando o adultério deixou de ser crime, a lei voltou, todo mundo foi solto. Se uma ação deixa de ser crime, quem está sendo punido por ela vai ser solto. Bom? Anterioridade da lei penal. Então vamos lá de novo. Princípio da legalidade vai entender que princípio da legalidade é reserva legal mais anterioridade penal. Para que você seja punido, seja preso, tem que ser criada uma lei. Essa lei que é criada, essa lei é uma lei e ela é criada pela Poder Legislativo. Olha as pegadinhas, casco de banana. Medida provisória e decreto. Medida provisória e decreto. Bem aqui, ó. Medida provisória e decreto não podem criar lei penal. Medida provisória e decreto não cria lei penal. Quem cria? Câmara dos Deputados e Senado Federal cria lei que vai criminalizar algum ato e a sua respectiva sanção, tá certo? Não pode criar uma punição. Medida provisória e decreto, eles não podem criar uma punição. Outro detalhe, vai anotando organizado aí no teu caderno, que depois esse quadro vai estar uma bagunça e ninguém vai entender. Presta atenção, continuando aqui o raciocínio, ó. Então, para garantir segurança jurídica no Brasil, nós precisamos colocar ordem na casa e dizer o que é crime e o que não é crime. Vamos usar a pandemia hoje em dia, por exemplo, que é o mais atual. Ninguém está respeitando a pandemia. Vamos supor que ele resolvesse fazer com que respeitasse de fato a pandemia. Ele dissesse que é crime a pessoa sair de casa sem a máscara. É crime qualquer brasileiro sair de casa sem a máscara. O Congresso ligou, criou uma lei dizendo que é crime qualquer pessoa sair de casa sem máscara. Primeiro detalhe, para quem sair de casa sem máscara antes da lei, não é crime, só vai ser crime depois da criação da lei. Outro detalhe, essa lei, ela obrigatoriamente, ela tem que ser uma lei precisa. Ela tem que dizer exatamente que máscara é essa, que máscara que você está falando. Acho que você deve ter visto aí no WhatsApp, Facebook, mulher sai com máscara de carnaval, sai com máscara de não sei o quê. Que tipo de máscara é essa? Tem que ser uma máscara, uma lei precisa, dizer exatamente o que é. Então veja aqui, ó, essa diferença aqui para o concurso. Ó. Existe uma coisa chamada norma penal em branco e uma coisa chamada lei vaga ou lei imprecisa. Qual a diferença das duas? Norma penal em branco é quando eu tenho uma lei. A legislação ela cria uma lei, uma punição, mas ela precisa de uma outra lei para organizar, para dizer como vai acontecer. Por exemplo, a Lei 11.343 vai dizer que é crime o tráfico de drogas e entorpecentes. Diz isso, tudo ok. Ela está criminalizando uma ação. O tráfico de drogas, o tráfico, o guardar, estocar, vender, trazer consigo, tudo isso é crime. Só que droga, o que é droga? O que quer dizer droga? Aí eu preciso de uma portaria da Anvisa para dizer exatamente o que é droga. Isso a gente vai ver lá na lei dos crimes de drogas. Então entenda, foi criada a lei 11.343 dizendo que certas condutas vai ser crime, só que ela só falou em droga. Eu preciso de uma outra lei que diga exatamente o que é a droga, que é uma portaria da Anvisa. Então, como essa lei, ela precisa de uma outra lei para complementar o seu entendimento, a gente chama ela de norma penal em branco. Em outras palavras, uma norma penal em branco, ela vai ter junto dela uma outra lei, decreto, portaria, que defina e ajude a lei a ser cumprida. Já uma lei que é vaga ou uma lei que é imprecisa,
ela vai ter que ser refeita, ela não pode estar no nosso ordenamento jurídico, porque ela fica bagunçada. Sair de casa sem máscara é crime, vai ser punido. Aí imagina a população, e agora? O que quer dizer máscara? Qual o tamanho da máscara? Qual o local que eu posso usar máscara? Que tipo de máscara que ele está falando? Quando é que eu vou ter direito a não usar máscara? É toda hora estar de máscara? Precisa ser organizado, ok? Então no concurso, ele costuma cobrar essa diferenciação entre norma penal em branco, é aquela que já deve produzir efeito, mas ela precisa de uma outra lei para poder complementar, e também tem a norma ou uma lei vaga e imprecisa. Essas duas não podem existir no nosso ordenamento jurídico, certo? Dito isso, vamos só revisar aqui rapidinho, o ponto a ponto. Nós vimos que o princípio da legalidade é a soma da reserva legal, a criação de uma lei e a anterioridade. Eu só vou ser punido se no momento que a lei estava existindo, eu cometi a ação. Nós vimos que decreto e medida provisória, ele não pode criar uma pena, uma punição, uma sanção. Não vai criar uma pena, uma punição, uma sanção. E que norma penal em branco é uma lei que precisa de um complemento, mas ela é possível no nosso Brasil, mas não é possível se uma lei for vaga ou se for imprecisa. Nós vimos ainda que a anterioridade da lei penal, a lei ela pode produzir e deve produzir efeito depois da sua criação, mas ela não vai produzir efeito antes da sua criação, salvo se para beneficiar o réu, tá, ok? É a irretroatividade da lei penal. Lá no concurso, você vai ouvir, por exemplo, de que pode acontecer, preste bem atenção, lá no concurso você pode ouvir, pode acontecer que depois que uma lei foi revogada, ela pode produzir efeito para frente, mas tudo isso para benefício. Lei A foi criada. A lei A deve produzir efeito para frente. Geralmente, quando uma lei é criada, ela revoga ou ela entra no lugar de uma outra lei que não existe mais, certo? Geralmente, se uma lei... Porque quando há conflito de lei, uma lei fica, outra lei sai. Por exemplo, dá um exemplo aí para quem está estudando para a Polícia Militar. A Polícia Militar, antigamente, o edital do concurso diz o seguinte: eu faço o concurso para a Polícia Militar, eu vou ingressar na Polícia Militar como segundo tenente, depois eu sou promovido a primeiro tenente. Essa promoção gera ao profissional de segurança pública, por exemplo, um salário melhor. Aí foi criada uma outra lei. Agora, você entra na Polícia Militar como primeiro tenente. O cargo de segundo tenente deixou de existir. Isso foi bom para quem estava fazendo concurso naquela época. Depois criaram uma nova lei, tornando a existir o cargo de segundo tenente. Olha o que aconteceu. O pessoal do último concurso da Polícia Militar, o CFO, eles fizeram o concurso com o edital prevendo que quando eles fossem formados, eles deveriam ser primeiro tenente. No decorrer do concurso deles, criaram uma lei dizendo que, a partir daquele momento, eles deveriam ser segundo tenente. Quando essa lei aqui foi criada, ela entrou no lugar dessa lei aqui e ela deixou de existir. Então hoje não tem mais essa lei, se respeita essa lei, ela produz efeito daqui para cá. Só que, como na época do concurso eles adquiriram o direito de ser primeiro tenente, mesmo essa lei não mais produzindo efeito, ela vai ter uma outra atividade, ou seja, ela vai alcançar fatos futuros. No dia que eles forem nomeados pelo Estado, pelo Estado, eles não obedecerão à lei vigente, mas obedecerão uma lei que existia no tempo que eles ganharam direito, que foi o concurso público. Isso eu chamo de ultratividade da lei penal. Outra pessoa que faça o concurso da criação da nova lei para frente, ele pode usar essa lei antiga? Não. Essa lei só serve para aquelas pessoas que, num ato que adquiriram direito, a lei estava em vigor. Depois disso aqui, ela deixa de existir totalmente, tá ok? Então, isso a gente chama de
ultratividade da lei. Ela produz efeitos além da sua vigência. É possível sim, tá ok? Vou só dar uma apagada aqui para a gente passar para o próximo tópico. Então vamos dar continuidade nesse artigo 5º. Tudo isso aí, ó, o penal está vindo do artigo 5º. Vamos lá aqui, princípio da individualização da pena. Princípio da humanização. A lei, ela não pode punir várias pessoas com uma mesma punição, de um mesmo fato, de uma mesma forma, porque as pessoas são diferentes. As pessoas vão ser tratadas de acordo com o seu ato, com a sua ação ou omissão. É que aqui a Constituição vai dizer que vai mandar o direito penal. Primeiro, tipo de pena. As penas que são permitidas no Brasil são permitidas, pode restritiva ou privativa de liberdade. O indivíduo cometer uma ação, a lei vai prever que você vai ficar preso. Pode. Pena de multa, prestação social alternativa. Essas penas aqui, dentre outras, são 5. Elas sim podem ter no Brasil, e a lei prevê os tipos de penas que podem ter. Mas não é todo mundo que vai pegar a mesma pena. É possível, por exemplo, na individualização da pena, o juiz entender que num grupo de assaltantes, quando estavam assaltando um banco, cada um pega uma punição diferente. Por quê? Porque a individualização da pena vai ver a pessoa em especial, o que ela fez, deixou de fazer, os antecedentes, os motivos que levaram ela a fazer. Então tudo é levado em conta nessa situação. As penas proibidas, detalhe, a pena proibida, ela é cláusula pétrea. Cláusula pétrea são aquelas partes da Constituição que não podem ser retiradas da emenda constitucional. A nossa Constituição, ela, por alguns doutrinadores, inclusive, ela é conhecida como super rígida. Para você mudar qualquer parte da Constituição, dá um trabalho muito grande por meio de emenda constitucional, um monte de votação, muito estudo. E existem partes nela que são as conhecidas cláusulas pétreas, elas não podem ser mudadas de jeito nenhum. Entre elas, as penas proibidas. O que é que não pode ser punido no Brasil como pena? Primeiro, pena de morte. Em regra, no nosso país, nós não teremos pena de morte. Acho que é exceção. No Brasil vai haver pena de morte em caso de guerra declarada. Então veja, é um concurso da Polícia Militar de 2007. O Brasil tem pena de morte? Tem. Em regra não vai ser punida, a não ser que nós estivemos em guerra declarada. No Brasil não pode pena de banimento. Não pode pena de trabalho forçado. Detalhe, vai fazer concurso e cair da execução penal. Não pode trabalho forçado, mas a lei vai prever o trabalho obrigatório. Trabalho forçado é trabalho obrigatório. Não é. O trabalho forçado é quando o indivíduo tem por punição trabalhar. Vai quebrar pedra, vai fazer não sei o que, vai fazer não sei o que. O trabalho obrigatório, ele dá ao sentenciado uma possibilidade de aferir renda. No trabalho obrigatório, ele vai poder ganhar dinheiro. No trabalho obrigatório, ele vai ter sua pena reduzida, redução da pena. Isso é a diferença. Não pode trabalho forçado, mas a nossa lei prevê o trabalho obrigatório. Não pode pena de morte, de banimento, trabalho forçado. Não pode pena cruel.
penas cruéis. Pena cruel não pode no Brasil. Morte, banimento, trabalho forçado, cruel. Essas aqui são proibidas e todas elas são cláusulas pétreas, tá bom? Isso aqui é dado o direito às pessoas que estão cumprindo pena. Eu não posso criar uma lei que verse qualquer coisa diferente dessas aqui, ó, que a lei prevê. Continuando ainda a respeito da individualização da pena, cada ser ele vai ser dividido no estabelecimento prisional. A lei vai prever divisão. A lei vai prever 3 locais em que as pessoas devem estar condicionadas. Ela pode ficar quanto à idade, a divisão vai ser quanto à idade ou faixa etária. A divisão vai ser quanto ao crime cometido pelo indivíduo, idade ou faixa etária, crime cometido pelo indivíduo, e quanto ao sexo do apenado. Quais são as divisões? Só para cá, ó. Nós temos, quanto à idade, a lei vai dizer que nós temos o presídio comum, em que o indivíduo vai lá cumprir a sua pena de reclusão, afastado da sociedade. Contudo, se ele for menor não comete crime, o menor ele não vai poder estar no presídio, certo? Ele comete um ato infracional, o menor não comete crime, comete um ato infracional. Esse menor, é vedado que o menor ele seja preso junto com adultos, não pode prender menor junto com adultos, ele vai para uma casa de ressocialização. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que esse menor ele vai ser reeducado, porque ele não teve em casa e não teve com a sua família. Ele vai ter uma reeducação e vai voltar um santo para a sociedade. Então, o presídio vai ser para o indivíduo maior que cometeu um crime e vai ficar lá recluso. O menor, ele vai para um local que haverá uma reeducação dele, se bem que aqui também vai dizer que é reeducação. E a possibilidade, inclusive, outra observação, do indivíduo cumprir pena domiciliar. O que está acontecendo muito no Brasil hoje, por culpa da pandemia, para diminuir a quantidade de presos lá no presídio, eles estão sendo levados para o presídio, aliás, para cumprir pena de forma domiciliar, dentro de casa. Bota a tornozeleirazinha neles e olha, você vai ficar dentro de casa e eles respeitam que é uma beleza. Certo? Quanto à idade, é isso. Quanto ao crime, pode ficar nos presídios estaduais ou distritais. Então, presídio comum, eu tenho um presídio de segurança máxima, que vai fazer concurso aí do DEPEN, vem trabalhar aqui, ó. Segurança máxima, certo? Segunda divisão é essa. A terceira divisão vai falar a respeito do sexo do apenado, tá bom? O gênero quanto ao gênero vai ser dividido entre masculino e feminino. Quanto ao gênero, se mulher fica na ala feminina, se homem fica na ala masculina. Isso é uma organização para que o preso tenha garantido também os seus direitos, tá bom? E aí, quando você estiver estudando o artigo 5º com o professor Adson, você vai perceber que é dado muito direito à pessoa do preso, ok? A gente vai só parar aqui um pouquinho para poder limpar aqui o quadro e dar continuidade aos trabalhos. Okay? Então, dando continuidade ao nosso início de estudo de direito penal, inclusive é o primeiro tópico aí do edital de vocês, os princípios do direito penal, princípios constitucionais, tem vários outros, todos eles vão estar enumerados, elencados lá no material de vocês. Em transcendência,
da pena, a Constituição vai dizer o seguinte, ó, a pena não passará da pessoa do condenado. A pena não passará da pessoa do condenado. O que isso quer dizer? Quem cometeu o crime deve ser punido pelo crime que cometeu. Eu não posso, por exemplo, ter pego 10 anos de reclusão, cumprir 8 e pedir para o meu filho cumprir os outros 2. Isso é impossível. Quem cometeu o ato, que cumpra ou que pegue. Por exemplo, uma das possibilidades em que o Estado ele vai perder a oportunidade punitiva é quando o indivíduo morre. Por quê? Porque ele não pode punir outra pessoa, a não ser aquele que cometeu o ato. Agora, observação. Quando no concurso falar em perdimento de bens, isso sim pode ser transferido para outra pessoa. Quando no concurso falar em perdimento de bens, segundo o artigo 5º, isso sim pode ser transferido para outra pessoa. Esse perdimento de bens é somente no limite do patrimônio transferido. O que isso quer dizer, Edgar? Quer dizer o seguinte: lá no direito civil, vai dizer que quando alguém que é detentor de bens, ele morre, automaticamente os seus sucessores herdam os bens que tinha. Agora, havendo uma execução para pagamento de dívidas, esses bens que deveriam ter sido transferidos para os herdeiros, eles vão servir para o pagamento da dívida. Ou seja, de certa forma, em vez do herdeiro receber o bem, o valor que ele deveria receber, ele não vai receber, porque outra pessoa vai ter que pagar a conta de alguém, tá bom? Então, trocando em miúdos, eu morri e deixei uma dívida de 50 mil reais, estava sendo executado pela pessoa a quem eu estava devendo, e eu deixei 100 mil reais de herança. Em regra, a minha herança iria ser dividida entre os meus espólios, e em vez de eles receberem os 100 mil reais que eu deixei de herança, só vão receber 50 mil, porque os outros 50 mil vai ser quitado na dívida, tá bom? Então, para o concurso, de novo, a pena não passará da pessoa do condenado, mas pode acontecer o perdimento de bens. Contudo, é no limite do patrimônio transferido. O que quer dizer isso? Se eu deixei 30 mil como herança e a minha dívida era de 60 mil, o que vai acontecer? A minha herança vai lá, quita os 30 mil e os outros 30 mil vai dar-se por perdido, porque ninguém pode cobrar uma dívida minha de outra pessoa, tá bom? O limite. Então, se eu deixei um valor inferior à minha dívida, vai se quitar aquilo que eu estou devendo e o restante não há o que se fazer, tá bom? Outra observação importante. Outra observação. Observação 1, observação 2. Multa é pena. A gente vai ter que pagar. Multa, veja, multa, se o concurso falar de multa, cara, multa, ela é uma pena. Como a lei diz que a pena não vai passar, se o cara deixou multa para pagar, se ele morreu, ninguém mais vai pagar a multa, ok? Mas é uma dívida. Multa é pena. Nós não vimos ali que uma das possibilidades de pena é a pena de multa, certo? Como multa é pena, como ele deixou
uma pena de multa, ninguém vai pagar, tá ok? Lembrando que quando vocês estiverem estudando o artigo 5º, o professor Adson vai esmiuçar melhor para vocês, tá bom? Dando continuidade, ainda, princípio relevante ao direito penal, vai ser a presunção de inocência. O que é que a lei vai falar? Ela vai dizer o seguinte, ó, ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui vai ser respeitado o que a gente chama de indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Enquanto não provarem por A mais B que eu sou culpado da ação, eu vou ser inocente. Na dúvida, beneficie o réu. Na dúvida, beneficie o réu, ou seja, eu só serei culpado depois que provarem a minha culpa, certo? Por isso, fazendo aqui uma ligação, olha como é importante estudar direito. Por isso que, olha como é que acontece. Quando, bem rapidinho aqui para você entender, ó, bem simples. A importância dos poderes constituídos para que a pessoa ela seja de fato condenada quando tem culpa e se não prova ela vai ser inocentada. Veja, houve um crime, então o Ministério Público ele comenta com o juiz que aconteceu um crime. Juiz, teve um crime. O juiz pega, chama o acusado, o réu, para o réu se defender. Aí, aqui vai acontecer um processo. O réu vai, por meio de seus advogados, tentar provar sua inocência. O Ministério Público, por meio lá do promotor de justiça, vai tentar acusar ele, vai ficar naquele bate-boca. Só que veja, se o Ministério Público ele não prova para o juiz que esse indivíduo aqui está errado, ele vai ser não culpado. Por isso é que há a possibilidade da polícia judiciária, ou seja, a polícia civil, há a possibilidade da polícia civil ajudar na investigação para procurar autoria e acusado, autoria e materialidade, para fornecer meios suficientes que prove a culpa de alguém para que alguém seja condenado. Porque se não fosse, ninguém ia ser preso no Brasil. Dessa feita aqui, ó, a este réu aqui é garantido a ele, no meio do processo, o direito de ampla defesa e contraditório. Você vai ver lá no artigo 5º que o Estado ele tem a obrigação de dar gratuitamente um advogado para ele. Se não tiver advogado, ele não pode ser condenado. Para dar a ele ampla defesa. Ele pode contrariar tudo aquilo que acusar ele. Ele pode dizer que é mentira. Ele vai usar todos os meios para poder se defender. Aqui, nesse momento, ele vai passar por um processo e depois do processo provada a culpa, aí sim, ele vai poder sofrer as sanções cabíveis. Aí, detalhe de concurso. O Superior Tribunal de Justiça, ele entendeu que o que acontecia? Alguns concursos públicos, eles preveem que para você assumir o cargo, você vai ter que mandar seus antecedentes criminais. E alguns concursos vai dizer que você não pode estar respondendo a um processo criminal. Aí eu lhe pergunto, para que o concurso quer saber se eu estou respondendo processo criminal ou não, se a lei vai dizer que eu só sou culpado depois do trânsito em julgado? É o que acontecia. O cara estava respondendo um processo, passava no concurso, passava em todas as etapas do concurso, mas quando ele ia assumir, ele era reprovado por estar respondendo o processo. Acontece que, tempos depois, ele era inocentado e ele acabava perdendo o concurso público. Por culpa disso,
O STJ, ele emitiu uma súmula dizendo que é inconstitucional, não respeita a presunção de inocência quando você elimina alguém de um concurso público simplesmente por estar sendo processado. Lembrando que num processo eu posso ser inocentado ou ser culpado, tá bom? Mas somente depois do trânsito em julgado. Para finalizar, a Constituição ela vai determinar, vai vedar algumas ações, alguns crimes, tá bom? Ela vai falar especificamente de alguns crimes, é o que a gente chama, alguns crimes, nesse caso aqui, ó, é o que a gente vai chamar, tanto na legislação especial penal, quanto no processo penal e no direito penal, de mandado constitucional de criminalização. Vejam, nossa Constituição pega tudo, inclusive ações que são crimes. Então o legislador constituinte, ele pensou em algumas ações que são tão absurdas que não poderia deixar de estar na Constituição e obriga o legislador a criar uma lei. Só que ela determinou algumas coisas, que foi a respeito dos insuscetíveis, dos inafiançáveis e dos imprescritíveis. A Constituição vai dizer que obrigatoriamente alguns crimes eles devem ser taxados como insuscetíveis, inafiançáveis e imprescritíveis. A Constituição vai dizer que é insuscetível de graça ou de anistia. E aqui eu vou botar um extra, porque já está consolidado também, tá bom? Indulto. Indulto. O concurso cobra os três. Na Constituição, no artigo 5º, você vai se encontrar só graça e anistia. Mas no seu concurso também vai vir lá o indulto. Eles são insuscetíveis. O que é insuscetível? Não pode, não permitido. Não pode receber graça, anistia ou indulto. O que é graça, anistia ou indulto? Graça, anistia ou indulto, em outras formas, é um perdão de um crime cometido. É o benefício daquele que cometeu um crime. Então, ó, se o crime for crime hediondo, se o crime for de terrorismo, se o crime for de tráfico, se o crime for de tortura, crimes hediondos de terrorismo, tráfico e tortura, a Constituição ela determina que esses crimes eles são insuscetíveis, ou seja, nenhum dos indivíduos que cometerem essa ação, eles poderão receber graça, indulto ou graça, anistia ou indulto, tá bom? Grava aí para o nosso concurso, que eles gostam de cobrar muito. Inafiançáveis são aqueles crimes que, dependendo do crime que eu cometer, a lei vai dizer que ninguém pode perder sua liberdade se houver fiança, se houver possibilidade de liberdade provisória, se eu puder ficar livre, tá bom? Então, se eu cometi um crime e lá tem a possibilidade de fiança, ou seja, eu pago para responder em liberdade, o delegado lá no caso, ele é obrigado a arbitrar a fiança, tá bom? É um pagamento. Pagamento para quê? Para responder o processo em liberdade. São inafiançáveis os crimes de racismo, o crime de ação de grupos
armados contra a democracia. Inafiançáveis: racismo, ação de grupo armado contra a democracia e o popular 3TH. 3TH são esses aqui, tá bom? Hediondo, terrorismo, tráfico e tortura. Todos esses aqui são inafiançáveis. Quando a gente vai estudando separadamente cada lei, aqui a lei 8.072, aqui a lei 11.343, se já quiser dar uma lida em casa, aqui a lei 9455, nós vamos entender passo a passo esse mandado constitucional de criminalização. São imprescritíveis, e aqui, olha, cuidado que eles gostam de cobrar mais em concurso, essa ação aqui, ó, imprescritível é o seguinte: a lei vai determinar que todo crime, o Estado ele tem um tempo, um lapso temporal para pegar o cara e punir. Passado esse lapso temporal, o Estado não pode punir ele porque o crime prescreveu. Por exemplo, quando a criança está brincando em casa e ele quebra alguma coisa em casa, para não apanhar, ele corre, toma um banho dele, vai dormir, porque o pai não vai acordar o menino para bater nele. Quando é no outro dia de manhã, ele espera que a raiva do pai tenha passado e ele não seja punido. Isso é prescrever. Então não haverá punição. Mas a qualquer tempo, independentemente do tempo que se passar, se comete esses crimes, quando for pego, eles vão ser punidos, obrigatoriamente. Quais são? Só são 2. Então preste atenção. Eles gostam de misturar em concurso público. Então faça esse esquema no seu caderno. Insuscetíveis, são 4. Inafiançáveis, os 6, todos eles. Agora, imprescritíveis, somente o racismo e a ação de grupos armados, certo? Contra a democracia, o Estado de Direito. O cara quer tomar o poder na força. Esses aqui, ó, esses 2 aqui, somente eles são imprescritíveis. Aí na questão do concurso ele conta uma história muito bonita, aí taca insuscetível e imprescritível. Preste atenção, só esses 2 que podem ser imprescritíveis, tá bom? Dito isso, a gente termina a primeira parte dos princípios do direito penal. Nós vamos rapidamente, na próxima aula, falar da segunda parte dos princípios do direito penal. Nós vamos fazer algumas questões para que você veja como é cobrado em concurso. Lá no seu material já tem um caderno de questões em que você já vai estar trabalhando o passo a passo, como as bancas costumam cobrar nos concursos públicos, tá ok? No mais, fique com Deus, até a próxima aula.